enquanto isso, a gente já pode ir entrando, né? Refletindo um pouco. O oleiro, ele, antes de fazer, né, aquela obra de arte, o jarro, o vaso, o que vem antes? Vou querer que vocês desativassem aí ativassem o microfone e me falassem. O que vem antes do preparo ali, antes do oleiro sentar e botar a mão ali na massa, no caso no barro? O que vocês acham que o oleiro faz antes disso? Ou será que ele só senta ali? Molha o barro, né? Oi? Molha o barro. Ele molha o barro, perfeito. O que mais? Será que ele senta ali com o barro molhado e vai mexendo ali, vendo o que vai sair? Acho que ele planeja também o que ele vai fazer antes, né? Isso, ele planeja, né? Então, o oleiro, ele... Ah, deu certo. Peraí, deixa eu abrir. O oleiro, antes de compartilhar, vocês estão vendo direitinho? Estão Sim. vendo? Tá. Então, o oleiro, ele antes de começar ali a fazer mesmo o jarro, o barro, né, a obra, ele planeja antes. Ele para e pensa como ele gostaria que aquilo ficasse. E o mesmo Deus fez, né, conosco. Quando Deus nos desejou, sonhou conosco, ele pensou como eu, você seríamos, características, tudo. Então, assim como o oleiro, o Senhor, ele teve esse preparo, todo esse cuidado, ele nos teceu de modo admirável no ventre de suas mães. E essa obra-prima que somos nós, essa obra de arte maravilhosa que somos nós, ela muitas vezes pode acabar como um jarro, que um dia foi muito bonito, pode em algum momento trincar, pode rachar, pode sujar e perder aquelas características originais. Isso muitas vezes acontece também na nossa vida, né? Por conta daquilo que vivemos ao longo da nossa história. Algumas pessoas passaram por histórias sofridas, doídas, de abuso, de negligência, ou então por situações que foram causadas por nós mesmos, por nossas escolhas, por nossa ignorância, de ignorar mesmo o melhor caminho. Isso vai deixando marcas em nós. Isso vai gerando marcas que muitas vezes podem se transformar em adoecimento. E hoje, como eu falava, né, Deus quer pegar esse barro da nossa humanidade, da nossa fragilidade humana, que pode se rachar, pode se quebrar, e Ele quer fazer desse barro, Ele quer restaurar, Ele quer fazer um trabalho de restauração em nós, para que nós voltemos a ser essa obra de arte como Ele desejou. E aí, essa imagem é justamente para ilustrar que o oleiro ele pode fazer de barro ou jarros completamente diferentes, tem esse planejamento antes. Cada um tem o seu jeito, cada um tem sua característica, cada um tem a sua personalidade. Mas as mãos que trabalham ali é uma só. As mãos que vão trabalhar em nós hoje são as mãos do Senhor, e o Senhor vai usar um pouco da psicologia. A psicologia ela tem vários campos, né, de várias formas de olhar o ser humano, e uma delas entende o sofrimento, o adoecimento humano da seguinte forma: o que gera sofrimento em nós, sofrimento e adoecimento, não são as coisas que nos acontecem, porque muitas vezes a gente pensa, ai, eu estou com depressão porque eu tenho problemas com a minha mãe, eu fui abandonada pelo meu pai, e a gente naturalmente vai buscando razões para justificar, não é nem para justificar, mas para explicar aquele sofrimento
que nós carregamos. Mas talvez não seja bem assim. E antes de completar esse conceito aqui, eu quero compartilhar com vocês essa palavra que também foi uma inspiração de Deus. Essa palavra, a palavra de Eclesiástico 30, 22 a 25. Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e sê firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Olha só como a palavra de Deus é rica, né? Aqui é pura psicologia, ou talvez a psicologia pegou um pouco da palavra de Deus, né? Que a própria palavra já deu a resposta daquela frase que eu comecei antes, né? Não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Então, agora eu vou passar para a frase. O que gera o sofrimento e adoecimento mental não são as coisas que nos acontecem, mas a forma como percebemos essas coisas. Ou seja, a forma como nós pensamos, avaliamos e interpretamos aquilo que nos acontece. Por exemplo, o sal. O sal é bom ou é ruim? Podem abrir o áudio aí, gente. É muito estranho falar sozinho. O sal é bom ou é ruim? Depende, né? Se for para o hipertenso, Depende. Se eu Ah, mas pego uma salada deixa a e taco comida mais também. gostosa. Oi? Deixa a comida mais gostosa também, né? Exato. Mas Pode deixar a comida mais gostosa ou pode estragar completamente a comida, né? Açúcar é bom ou ruim? Depende, né? Bom, Com moderação, deixa a comida mais gostosa, né? O café é bom ou ruim? Depende. Se eu bebo café da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, talvez eu nem durma, né? Então, eu trouxe isso aqui para ilustrar o quê? Que as coisas que nos acontecem, em geral, elas não são boas nem ruins, elas são neutras. Neutras no sentido de que eu tenho a liberdade de avaliar, de interpretar aquilo que me acontece da forma como eu preferir. Então, até o extremo, assim, se a gente pensar em uma situação bem dolorosa, bem difícil de lidar, a perda de um ente querido. É difícil você olhar para a perda de um ente querido de uma forma super positiva, né? Mas eu posso pensar, diante da morte do meu pai, eu posso pensar, meu Deus, e agora o que que eu vou fazer? Né? Não consigo viver sem o meu pai, não tenho mais saída, não tem mais saída para mim. Um pensamento como esse vai me deixar, vai me afundar ainda mais no luto. Vou ficar depressiva, não vou querer sair de casa. Agora, se eu penso, diante da mesma situação, a perda do meu pai, eu penso, nossa, está doendo demais, mas eu vou honrar tudo aquilo que o meu pai me ensinou. Eu vou fazer aquilo, colocar em prática o que ele me ensinou. Eu vou fazer memória aos momentos bons. Já esse segundo pensamento, vocês concordam comigo que ele tende a me ajudar a lidar com o luto? Sim ou não? Então, isso ilustra que até as situações mais trágicas, nós ainda assim podemos interpretar, temos liberdade para interpretar aquilo de uma maneira que me ajude ou de uma maneira que pode até me atrapalhar a lidar com aquela situação. Então, a forma como nós pensamos, avaliamos aquilo que nos acontece, influencia diretamente na forma como nós nos sentimos e nos comportamos. Como o exemplo que eu dei agora há pouco. O meu pensamento de, agora eu não consigo mais, o que eu vou fazer da minha vida sem o meu pai? Esse pensamento vai influenciar a forma como eu me sinto. Então, vou me sentir mais triste, vai influenciar no meu comportamento.
eu vou talvez me isolar por mais tempo. Então, os pensamentos têm um protagonismo muito importante na nossa saúde mental. E é importante ficar atento a esses pensamentos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, bem comum a nós. Dei boa noite ao meu coordenador, ele não respondeu. E aí eu penso, tenho certeza que ele não gosta de mim. Claro que eu duvido que algum servo já tenha pensado isso, mas só para ilustrar, né? Tenho certeza que meu coordenador não gosta de mim. Ele nem me respondeu. Olha que absurdo. E aí, se eu tenho um pensamento como esse, é provável que eu me sinta triste, desmotivada para ir ao grupo de oração e tenha também um comportamento, né? Eu acabe me afastando, né, do coordenador, evite conversar com ele. Agora, e se eu tiver um outro pensamento? E vamos supor que o coordenador se chama Joãozinho. Joãozinho está distraído hoje, será que aconteceu alguma coisa? Ele não é assim, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Esse pensamento vai me deixar talvez um pouco preocupada e vai me deixar mais predisposta a ajudar, a ficar atenta ali às necessidades da reunião de oração. Vocês concordam comigo? Então, veja como fez diferença o pensamento na forma como eu me sinto e na forma como eu me comporto. Aqui eu trouxe um exemplo de uma realidade de grupo de oração, mas isso serve, por exemplo, num conflito dentro de casa. Meu marido olhou, foi grosseiro comigo, né? Essa é a situação. Meu marido foi grosseiro comigo. E aí eu penso, ele está querendo me ofender. Ele chega em casa essa hora e já está querendo me ofender. Esse pensamento vai influenciar na forma como eu me sinto. Então, eu vou ficar irritada e o meu comportamento. Então, talvez eu fique bem predisposta a discutir e ali tem um problema, né? Em vez de resolver a situação, ter um problema ainda maior. E por que eu trouxe aqui essa relação entre pensamento, sentimento e comportamento? Porque essa estrutura, ela acontece em qualquer adoecimento mental. Sempre vai ter ali, por exemplo, pessoas com depressão, elas têm a tendência a ter pensamentos mais pessimistas, de desesperança. Então, elas, quando pensam no futuro, pensam que as coisas não vão melhorar, ou podem piorar, ou vão ficar do mesmo jeito. Então, tem essa desesperança muito forte, um pessimismo, uma facilidade de perceber as coisas negativas, dificuldade de perceber as positivas. A ansiedade, da mesma forma, tem características bem específicas, o pensamento geralmente é muito exagerado, é negativo também, mas de uma forma mais catastrófica. Eu vejo aquilo que é ruim como algo péssimo, sabe? Não é só, é uma gota d'água que se transforma numa tempestade. Então, o pensamento ansioso tem esse exagero, são pensamentos de preocupação, voltados para o futuro. Transtorno bipolar, né? A pessoa, quando está na fase depressiva, tem esses pensamentos mais de desesperança. Quando está na fase da mania, mais hiperestimulada, ela fica, ela fica muito disposta, às vezes um pouco assim, pode chegar até uma arrogância, não que ela perceba isso, sabe? Mas tem um pensamento, tem pensamentos assim de que ela tem mais razão. Então, esse padrão, essa estrutura onde a gente avalia os nossos pensamentos para entender os nossos sentimentos e comportamentos é muito importante, muito estratégico e até simples assim de entender para a gente aplicar no nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso? A gente precisa começar a fazer o exercício de observar os pensamentos. A gente não tem o costume de observar aquilo que se passa pela nossa cabeça. Se eu penso, nossa, eu sou um zero à esquerda,
Se eu penso, nossa, eu não faço nada direito. Se eu penso, fulaninho não gosta de mim. Geralmente, de modo geral, o pensamento vem e eu não questiono o meu pensamento. Eu não tenho o hábito de parar e pensar, peraí, mas será que é isso mesmo? Raramente a gente faz esse exercício de questionar os nossos próprios pensamentos. Eles vêm, a gente aceita como 100% verdade, e isso vai impactando a nossa saúde como um todo, vai impactando os nossos relacionamentos. Então, o primeiro passo é começar a observar os pensamentos. Estamos falando de saúde mental. Então, em momentos onde você sente uma tristeza um pouco maior, uma indisposição, irritabilidade, o que está acontecendo? Primeira coisa, qual situação, que contexto eu estou vivendo? Ok, identifiquei o contexto. Eu estou com problemas em casa, estou muito preocupada, estou com problemas no casamento, no trabalho. Ok, é o contexto. E como eu estou avaliando esse contexto? Como eu estou interpretando aquilo que eu estou vivendo? Como eu falei lá no início, eu sempre tenho a liberdade de ter pensamentos que podem me ajudar e pensamentos que podem me prejudicar. Então, os pensamentos saudáveis são aqueles pensamentos que eles são realistas, ou seja, eu não vou ficar inventando realidades paralelas, inventando assim um mundo de Disney, um mundo, sabe, cor-de-rosa para esconder a realidade. Não é isso. Eu preciso ter pensamentos realistas. Se é um problema que eu estou enfrentando, ok, eu vou olhar para esse problema com os olhos da realidade. O que é real? O que é concreto? Ok, isso aqui é real, isso aqui é concreto, então eu preciso tirar aquilo que é distorção, aquilo que é exagero, aquilo que é uma criação ali da minha cabeça. Então, eu preciso me apegar à realidade de fato. E como é que eu vou saber se é real ou se é coisa da minha cabeça? A gente sabe se algo é real se a gente consegue identificar se esse algo ele é um fato, se aquilo que eu estou pensando, é um fato isso que eu estou pensando? É concreto? Eu tenho provas, eu tenho evidências de que isso realmente está acontecendo? Então, eu vou voltar lá no exemplo do Joãozinho, né? Do coordenador que não deu boa noite. Peraí, aí o primeiro pensamento foi, né? Eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Peraí, mas como é que eu tenho essa certeza? Ele já falou para mim alguma vez? É um fato mesmo? Ele falou? Qual prova eu tenho de que isso aconteceu? Quando eu começo a questionar a veracidade, a realidade, o quanto aquele pensamento é real, eu posso, e muitas vezes isso acontece mesmo, de perceber que os meus pensamentos, eles não têm ligação, ele não tem um fato, não tem um argumento que comprove aquilo que eu estou pensando. Então, nesse exemplo do Joãozinho, que prova eu tenho de que ele não gosta de mim? Ele não me deu boa noite. Mas isso é prova? Será que ele não deu boa noite porque ele estava distraído, pensando em outra coisa? Será que ele estava preocupado ali com o pregador que não chegou? Será que ele teve um dia difícil, estava angustiado? Será que ele nem ouviu? Quantas possibilidades podem ter ali naquela situação? Só que eu acabo, muitas vezes, indo pelo caminho ali do pensamento mais negativo, do pensamento distorcido, sobretudo se eu tenho já um adoecimento mental. Se eu sei que eu tenho depressão, se eu sei que eu tenho ansiedade, que eu tenho um transtorno bipolar, se eu sei que eu já tenho um diagnóstico assim, eu preciso redobrar a minha atenção dos meus pensamentos. Porque se eu tenho esse adoecimento, a probabilidade dos meus pensamentos estarem distorcidos é muito grande. E aí, o que eu preciso fazer? Estar atenta para modificar esses pensamentos e torná-los realistas, justamente com esse questionamento, buscando provas e evidências de que aquele pensamento é ou não real. Ok, Jaqueline, eu não tenho evidência de que ele é real, não.
Tá, então esse é um pensamento falso. Sendo falso, eu preciso encontrar um pensamento que seja realista. E aí a gente vai já chegar nesse passo. Um outro ponto é em relação aos pensamentos saudáveis, eles precisam ser realistas. E o segundo ponto é, eles precisam ser úteis. Ou seja, eles precisam me ajudar. Muitas vezes nós temos pensamentos que são sim realistas, eles são verdadeiros, de fato. Eu não vou usar o exemplo do coordenador, mas, por exemplo, no exemplo do luto, eu perdi o meu pai, é a situação, é o contexto, ele faleceu, e aí o pensamento está sendo muito difícil esse momento. Eu não sei se eu consigo viver sem o meu pai. Então, veja, o pensamento inicialmente é verdadeiro. Olha, está sendo muito difícil esse momento. De fato, é um momento difícil. Mas veja, o desfecho desse pensamento, ele é falso. Eu não consigo viver sem ele. Então, é um pensamento que é parcialmente verdadeiro, né? Então, inicialmente, ele é verdadeiro. Essa parte do está sendo muito difícil esse momento. Esse pensamento, ele é realista, mas ele é útil, ele me ajuda a superar a dor do luto? Digamos que não, digamos que esse pensamento ele faz com que eu me sinta ainda mais triste. Ah, não, está sendo uma fase muito difícil, está sendo uma fase muito difícil. E quanto mais eu penso nisso, mais triste eu me sinto. Esse pensamento deixa de ser útil, porque ele não me ajuda a superar o luto. Então, um pensamento saudável, ele é realista, ele é conectado com a realidade e ele também me ajuda a lidar com as situações. Porque se ele for realista, se ele for verdadeiro e ele não me ajuda, por exemplo, meu marido, ele está se afastando de mim. Digamos que isso seja verdade, mas ficar pensando nisso vai me ajudar, de alguma forma, a resgatar o meu relacionamento? Não. Então, eu vou procurar modificar esse pensamento. E como é que a gente faz isso? Né? Qual seria um pensamento realista e útil? A gente busca no pensamento realista e útil, obviamente, né, pensamentos verdadeiros que me ajudam a lidar com as situações e eu busco ser mais específica nos meus pensamentos. Então, por exemplo, em relação ao marido, né? O meu marido está se afastando de mim. Qual seria um pensamento mais realista? Eu vou buscar um pensamento que seja verdade, que me ajude e seja específico. Então, o que é verdade? É verdade que nós estamos passando por uma fase difícil. Útil, o que eu preciso? Eu preciso me manter motivada para lutar pelo meu casamento. Então, é uma fase difícil, mas eu sei que nós podemos superar. Então, eu estou sendo específica, estou falando ali daquela realidade específica, eu estou sendo realista, é de fato difícil, e estou colocando um fator que me ajuda a superar aquela dor, né? Ou aquele problema, né? Eu sei que nós podemos superar. Então, se eu começo a pensar, não, é uma fase difícil, mas eu sei que a gente pode superar, os meus sentimentos vão acompanhar. Então, provavelmente ainda vai ter alguma chateação, alguns momentos de tristeza, mas também vai ter esperança, vai ter motivação, vai ter, vou conseguir alimentar o amor ali pelo meu marido, no meu relacionamento. E isso vai influenciar meu comportamento. Então, mesmo que em algum momento ele seja grosseiro comigo, eu vou ser paciente, eu vou, né, silenciar, buscar ter sabedoria para conseguir resgatar a relação. Então, vocês percebem o movimento que eu preciso fazer? É ter um pensamento verdadeiro que me ajude e que seja específico naquela realidade. Está ficando claro para vocês? Queria ouvir aqui se está sendo claro ou se alguém tem alguma dúvida. Ótimo.
Tá ótimo, já. Tá ótimo. Tudo Posso perfeitamente. continuar? Tá bom. Então, e como lidar com as emoções e comportamentos? Como eu falei, o pensamento, ele influencia nossas emoções, sentimentos e o comportamento. Mas, né, também temos um fator importante, as emoções, elas também influenciam o pensamento e o comportamento. O comportamento também influencia o pensamento, e as emoções, ou seja, eles se retroalimentam. Então, se eu consigo modificar algum desses pontos, os outros também melhoram. E aí, o que que a gente faz em relação às emoções? Aquilo que nós sentimos, irmãos, tem um valor muito importante. As emoções, emoção e sentimento tem uma pequena diferença, né? A emoção, ela vem assim, ela é imediata, ela é uma resposta a um estímulo. Então, se a Lud grita comigo, eu vou automaticamente ficar triste ou automaticamente ficar com raiva. É uma resposta rápida ao estímulo, a algo que está acontecendo. Se eu estou para um assalto, se alguém aponta uma arma para mim, automaticamente eu sinto medo. Se alguém me dá um presente, automaticamente eu fico feliz. Então, as emoções, elas são rápidas, elas são respostas a um estímulo, a algo que está acontecendo. Então, veja como é importante nós estarmos atentos e validarmos as nossas emoções, porque elas nos mostram, elas nos orientam sobre aquilo que nós estamos vivendo. Né? Se eu estou me sentindo triste, isso é um sinal de alerta de que algo que está acontecendo não está certo, não está me fazendo bem, e eu preciso ficar atenta a isso. Se eu estou feliz, isso também é um sinal importante de que aquilo que eu estou vivendo é importante, me faz bem. E aí, as emoções, nós precisamos acolhê-las, por mais desagradáveis que elas possam ser, assim como os sentimentos. Qual a diferença de emoção e sentimento? O sentimento, ele passa pelo pensamento, pela avaliação. Então, eu estou passando por uma situação difícil no meu casamento, e aí eu me sinto frustrada. Aí é um sentimento, porque eu tinha uma expectativa de felicidade, de harmonia, e essa expectativa foi frustrada. Então, você percebe, tem uma reflexão, um pensamento ali que influencia nos sentimentos. Então, tanto a emoção quanto o sentimento, eu preciso acolher, porque eles me mostram que algo está bom ou ruim. Eles são sinais importantes. Então, a gente precisa aprender a acolher, entender a informação que eles nos trazem e também precisamos aprender a deixá-los embora, não nos prendermos a eles, não ficarmos ali remoendo sentimentos negativos, desagradáveis. Primeiro, porque não tem utilidade alguma. Segundo, gera um sofrimento desnecessário, né? E não é saudável, não é saudável. Então, é importante, eu acolho, eu entendo o que está acontecendo e eu deixo as emoções simplesmente fluírem, porque é assim que acontece. Os comportamentos, como é que eu vou lidar com os comportamentos? Existe um termo na psicologia que a gente chama de ativação comportamental. Às vezes a pessoa, quando está deprimida, por exemplo, ela não tem muita energia para fazer nada. Digamos que a pessoa sempre gostou de visitar a família, e aí começou a depressão, ela perdeu o prazer, perdeu o ânimo de visitar a família. E aí, uma proposta terapêutica é: volte, retome atividades que antes eram prazerosas. Por quê? Porque quando eu me movimento, quando eu começo a me comportar, a agir
de forma saudável, isso tende a influenciar as emoções e os pensamentos. Vou dar um exemplo que acho que todo mundo vai entender muito bem. Quando a gente quem gosta de dançar, é claro, né? Se ouve uma música no rádio que você gosta e começa a dançar, começa a louvar, automaticamente você começa a se alegrar, não é assim? Então, toca ali uma música, um louvor que você gosta no carro, né, em casa, você começa a cantar, isso muda seu estado de humor, não é assim? Por quê? Teve ali uma ativação comportamental, você começou a cantar, você levantou os braços, você dançou, e isso influencia suas emoções, seus pensamentos. Se eu, mesmo sem vontade, eu vou lá e visito um parente, porque era algo que antes eu gostava, nessa experiência eu posso perceber, nossa, assim, não era tão ruim quanto eu imaginava, né? Ainda você não vai ter aquela energia, provavelmente de primeira você não vai ter aquela energia de antes, mas você já vai perceber efeitos nas suas emoções e nos seus pensamentos. Então, aqui eu trouxe para vocês três formas de você trabalhar a sua saúde mental, independente do seu adoecimento, se você está com ansiedade, você é bipolar, você está depressivo, ou se você nem chega a ter um adoecimento, às vezes é só uma fase de sofrimento que você está enfrentando. Essas estratégias do pensamento, das emoções, dos comportamentos já vai te ajudar bastante. Mas, além disso, também tem outras coisas que ajudam a nossa saúde mental e que são completamente gratuitas, 0800. Inclusive, são coisas que eu acho que eu nem falei, né? Eu sou psicóloga, não sei se vocês sabem, mas são coisas que eu já recomendo no início da terapia, porque tem um efeito na saúde mental muito grande. Eu lembro que eu tive uma paciente na época da pandemia, eu só tive uma sessão com ela, depois ela só mandou mensagem, eu já estou muito bem com isso, nem voltou mais. Eu comecei com ela a rotina. A única coisa que eu pedi, olha, essa semana você vai organizar a sua rotina, você vai ter uma rotina saudável, colocar tudo aquilo que você precisa fazer no dia, trabalho, coisas de casa, filhos, organiza. E isso já vai dar um alívio. E, de fato, isso alivia nossa mente. Quando a gente sabe o que a gente precisa fazer, isso tira uma tensão assim das preocupações, alivia emocionalmente, né, as preocupações. Então, ter uma rotina saudável é muito importante para a nossa saúde mental. A desorganização nos prejudica muito. Alimentação, comer corretamente, alimentos saudáveis, evitar os excessos, como os exemplos lá do início, excesso de açúcar, doce, gordura, tudo isso pode parecer que não, mas influencia também na nossa saúde mental. A cafeína, por exemplo, ela nos deixa muito estimulados, né? Pode estimular a ansiedade. Então, ter uma alimentação saudável é importante. Sono de qualidade. É, eu sei que para muitos, pode parecer bobagem que eu estou falando, mas é muito comum a gente ter comportamentos em relação ao sono muito disfuncionais. Tem pessoas que vão dormir 2, 3 da manhã e acorda 10 da manhã, ou então tem que acordar às 8, mas foi dormir às 2 da manhã, não descansou tempo suficiente. E às vezes foi dormir muito tarde, não é nem porque tem insônia, é porque ficou no celular, ficou na televisão, ou então porque a rotina é tão desorganizada que só conseguiu terminar as tarefas do dia lá para meia-noite, 2 da manhã. Então, ter um sono de qualidade é muito importante. Evitar o uso excessivo de telas. Eu sei que é difícil desapegar do celular hoje em dia, mas o excesso de telas, o excesso de redes sociais, o excesso até mesmo de informação, de notícia, isso nos agita muito. É preciso filtrar as fontes de informação, de notícia, o tempo de celular, porque a tela, a iluminação da tela do celular dificulta o nosso relaxamento, deixa a gente muito estimulado também, muito agitado.
Então, evitar o uso excessivo de tela, lazer. Eu sei que, infelizmente, é comum no nosso meio a gente se ocupar com muitas coisas boas no serviço, mas, às vezes, falta tempo para lazer. E o lazer é importante, o ócio é importante. Se você tem um momento para você descansar, ou para você sair com a família, ir no parque, visitar parente, o lazer é muito importante. Atividade física é um outro ponto que eu já recomendo de cara para os meus pacientes, porque a atividade física regula a produção hormonal, que influencia também no nosso estado emocional. Exposição ao sol e contato com a natureza. A exposição ao sol regula o nosso relógio biológico, favorece o sono, favorece a regulação emocional, o contato com a natureza, a mesma coisa. Meditação, aqui eu até coloquei entre parênteses uma meditação que hoje em dia a grande maioria das pessoas tem Netflix, né? E no Netflix tem essa série que se chama Headspace, meditação guiada. Eu coloquei aqui porque essa meditação ela é baseada no Mindfulness, que é uma modalidade de meditação que não envolve doutrinas orientais. Tem meditações que envolvem doutrinas orientais, mas essa não. Então, eu estou colocando ela porque eu sei que é uma meditação segura da gente praticar. E o Mindfulness também é uma meditação que cientificamente é comprovado que favorece a saúde mental. Além disso, temos também atividades nas unidades básicas de saúde, que são atividades de promoção de saúde, né? Então, tem grupos terapêuticos, grupos de conversa, talvez a Kelly até possa orientar melhor daqui a pouco. Tem várias atividades que justamente para promover a saúde mental, e são atividades gratuitas. E, por fim, também terapia. Claro, a terapia faz muito bem, mas a gente sabe que nem todas as pessoas conseguem ter acesso, porque no serviço público é muito difícil conseguir, e nem todo mundo consegue pagar um plano de saúde. Então, aqui eu deixei, né, como dica buscar as universidades que têm o curso de psicologia, porque é obrigatório no curso de psicologia você fazer um estágio vinculado à faculdade. E geralmente esses estágios eles são gratuitos ou com baixo custo. Então, é só dar um Google, pesquisar faculdade de psicologia em Brasília. Você vai achar na Ceilândia, Tabatinga, da sua, da nossa, tem vários. Então, e aí entrar em contato para saber sobre como se cadastrar para conseguir fazer terapia com os alunos que estão prestes a se formar. Então, os alunos que estão no finalzinho do curso, eles passam por esse estágio e aí tem esse atendimento gratuito de baixo custo. Bom, eu falei correndo, mas eu espero que tenha ficado claro para vocês. E também abro para perguntas, para dúvidas que vocês tiverem. Fiquem à vontade. Eu vou tirar aqui o compartilhamento de tela para a gente se ver melhor. Tá bom, gente. Muito obrigada. Nossa, foi muito rico, de verdade. Muito, muito bom. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar acima do que a Jaque falou, né? É tanta coisa valiosa que eu ficava assim, olhando pra Jaque, olhando aqui pro meu caderninho, meu Deus, não posso perder isso, não posso perder isso, porque são muitas coisas valiosas. E acho que agora é o momento, né, pra gente poder partilhar um pouquinho. Às vezes, se você não quiser aparecer, pode colocar no chat aí também, que a gente tá aberto a isso, tá bom? Nós vamos indo para o nosso próximo momento, e aí, quem tiver dúvidas, a Kelly pode ir, Kelly. Então, irmãos, a paz, boa noite. Então, a gente reservou um momentinho agora, né,
para a gente tirar dúvidas, se alguém precisar de alguma orientação mais específica, né? Eu não sei se felizmente ou infelizmente nós estamos aqui em um número bem reduzido, né? Estamos aqui em 15 pessoas, então acaba sendo um ambiente até mais seguro, né? Se a gente precisar tirar uma dúvida mais específica para se sentir um pouco mais seguro, então fique à vontade, tá bom? Se quiserem colocar no chat, né, a pergunta, não quiserem falar. Se vocês quiserem também partilhar um pouco diretamente, né, sobre o que a Jaque disse, né, sobre as realidades, a forma como a gente tem lidado com algumas situações, enfim, é um espaço de fato aberto para a gente poder compartilhar um pouquinho, né? Oi, boa noite. Oi, Val, boa Boa noite, a paz. tarde. Eu achei assim, muito bom esse momento, porque quando ela ia falando aí, eu me vi dentro de várias situações, né? E até assim, a gente como servo, a gente precisa se cuidar para que a gente possa cuidar das outras pessoas, né? Então, eu achei assim, muito válido, eu achei assim, de Deus mesmo esse momento, né? Assim, que seria até bom que todos os servos participassem, né? Porque realmente são momentos assim preciosos, a gente não pode deixar essa graça passar, né? Então, assim, o que eu tenho que falar é isso, que eu amei. Obrigada, Val. Se Deus quiser, teremos outros momentos como esse, com outros profissionais, né? Esse foi o nosso primeiro. Então, com a graça de Deus, estaremos aqui em outros momentos. Oi, Kelly, boa noite. Boa noite, irmãos. A Oi, paz. chefinha, a paz. Eu estou abrindo o áudio aqui para testemunhar essa maravilha que Deus proporcionou para nós, né? Que riqueza de formação. Eu até encaminhei uma mensagem para a Lud para ver se estava gravando, para a gente editar esse conteúdo. E com certeza deve chegar a muitos dos nossos irmãos que estão passando por momentos bem difíceis e que um processo de formação como esse vai contribuir muito, não só na vida pessoal, mas também na vida espiritual dos nossos irmãos. Então, bendito seja Deus pela iniciativa do Ministério de Promoção Humana. Eu, com certeza, me senti tocado, né, pela a formação, pelo conteúdo riquíssimo, né, que a Jaque trouxe para nós. De fato, entramos na casa do oleiro, né? Já que os irmãos não conseguiram chegar até a live, a essa transmissão, que a gente possa fazer com que esse conteúdo chegue até eles, porque de fato, não só nós da Renovação Carismática Católica, da igreja, mas o mundo, né, precisa ouvir. O mundo precisa, né, passar por um processo como esse, ouvir, para poder administrar as realidades que estão passando na vida. Então, eu queria deixar aqui os parabéns ao Ministério de Promoção Humana, agradecer imensamente a Jaque por essa valiosa contribuição dela e vamos em frente. Deus sempre no comando. Louvado seja Deus. É justamente por isso, né, que o Senhor, ele nos moveu a proporcionar momentos assim. A gente tem observado que muitos dos nossos irmãos estão adoecidos, né, diante tantas realidades, nós percebemos a depressão, até mesmo a ideação suicida entre servos. Então, de fato, se faz necessário ampliar um pouco a nossa visão, né? Porque a gente tende a
a imaginar que Deus vai curar, que Deus vai realizar, vou fazer uma novena, vou fazer um jejum e, e vai passar, né? É claro que a gente sabe que o nosso Deus ele é poderoso para alcançar as nossas realidades, né? Mas às vezes é necessária uma intervenção profissional e, e por isso estamos aqui para orientar, para direcionar, para indicar meios, para que a gente possa ser pleno, né? Ter verdadeiramente essa vida em abundância, né? Porque esse é o desejo de Deus para nós. Então, que de fato a gente possa lançar mão desse momento que o Senhor está providenciando para cada um de nós. Quer falar, Lude? Sim, é porque antes, não sei se vocês viram, mas nas nossas redes sociais nós colocamos, né, da RCC Brasília, ao divulgarmos, que nós abriríamos também para que vocês quisessem dar sugestões ou fazer perguntas sobre o tema. Nós abriríamos isso antes, né? E colocamos um contato para poder estar recebendo. E uma das perguntas que me chamou muita atenção, eu vou ler agora, e aí se as meninas puderem partilhar um pouquinho conosco, que eu acho que tem muita relação conosco, né? Com a nossa realidade de renovação carismática, com a nossa fé que a gente vive, que falava assim, né? A pessoa que nos mandou falou que tinha algumas dúvidas, porque foi diagnosticada com bipolaridade, e em muitos momentos a fé se tornou fraca, apática, ficou desanimada, e ela perguntava assim para nós: como superar estes momentos? Diante até mesmo, agora foi essa parte, mas acho que diante até mesmo desse diagnóstico, né? É, isso pode interferir também na nossa forma de estar servindo a Deus. Então, acho que se vocês puderem nos esclarecer um pouquinho mais sobre isso, como que a gente pode, talvez não existe uma fórmula secreta, mágica, mas como de onde iniciar esse superar este momento, talvez. Certamente, né, Lude? Assim, o nosso humor, ele afeta a nossa vida como um todo, né? Independente, assim, se é um estado mais depressivo, ansioso, ou no caso do bipolar, em algum momento de mania ou hipomania, enfim. Então, isso influencia, né? Porque se a gente for pensar na realidade de uma situação em que nós nos encontramos com o humor mais rebaixado, mais deprimido, a gente não vai sentir tanta vontade de manter a nossa vida de oração, de fazer as nossas coisas, de, de, de sermos responsáveis diante dos nossos compromissos. Assim como às vezes uma mente ansiosa ela fica tão atrapalhada que ela se perde ali nos seus pensamentos e nos seus afazeres que acaba deixando algumas coisas para trás, né? Então, certamente, a nossa vida emocional, ela afeta, sim, né? A Jaque deu algumas dicas aí, por exemplo, o sono, né? Se a gente não dorme direito, se a gente não tem um sono reparador, no outro dia a gente vai estar cansado, a nossa atenção, concentração não vai estar bem, a gente não vai produzir, e aí vem a frustração porque a gente não deu conta de fazer determinada coisa. Enfim, então a gente precisa se olhar, né? Ter esse olhar cuidadoso, precisamos ter atitude de autocuidado, né? Não somente cuidar da vida espiritual que a gente cuida tão bem, mas também olhar para as outras realidades da nossa vida, né? De olhar para nós mesmos como um todo, como esse ser humano que é integral, que necessita de um lazer, que necessita de um sono reparador, que necessita de uma ajuda profissional, que necessita de uma atividade física, enfim. Então, é ter esse olhar
de autocuidado, né? De manter, de fato, esse templo do Espírito, né? Esse templo onde Deus habita, pleno, né? Com uma vida em abundância, saúde física, espiritual e emocional. E aí, se a Jaque quiser falar mais alguma coisa, se tiver algum outro psicólogo, eu vi que o Guto tinha entrado. Então, se alguém quiser também partilhar, fica à vontade. Um ponto que eu também acho importante é o ideal, né? No mundo ideal, não sei se a pessoa que compartilhou tem acesso, facilidade, mas um ponto importante é fazer acompanhamento psiquiátrico também. Transtorno bipolar, ele precisa do acompanhamento psiquiátrico, medicamentoso. O psiquiatra é o médico, né? E o médico vai receitar a medicação que vai ajudar a regular o humor. Então, além de tudo que a Kelly colocou, eu acrescentaria só isso, assim. Eu sei que na rede pública é difícil, né? Então, assim, quem não tem acesso à rede privada, talvez vai precisar lutar um pouco mais, se esforçar um pouco mais para conseguir esperar um pouco mais. Mas, assim, é uma espera que vale a pena, porque mesmo, ou talvez até tentar um clínico geral, sabe, algumas alternativas assim, porque para o transtorno bipolar a medicação é muito importante para conseguir estabilizar. Quanto aos atendimentos de saúde mental na rede pública, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem o CAPES, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial, que ele é direcionado para o atendimento de transtornos mentais grave, severo, crônico e persistente. E dentro dessas unidades, né, nós temos algumas modalidades. Tem o CAPS infantil, que é para atendimento de criança e adolescente até 16 anos, né? Temos o CAPS álcool e drogas, que é o CAPS AD, que é o CAPS que atende mais a questão de dependência química, né? Temos CAPS 3, que é transtorno também, transtorno mental grave, mas ele é um atendimento 24 horas. Não é um atendimento 24 horas aberto ao público, mas é um atendimento porque ele tem alguns leitos de internação. Então, quando a pessoa se encontra em alguma situação de crise que necessita ali de um atendimento mais supervisionado, então tem o CAPS 3, que ele funciona 24 horas, mas não é 24 horas aberto ao público, só internamente, assim, de 7 às 18, um atendimento normal, e posteriormente o atendimento interno para aqueles que estão internados. Tem o São Vicente de Paulo, que apesar, vulgo HPAP, que todo mundo tem uma certa resistência, né? Mas é um atendimento de emergência. É um hospital 24 horas que, se precisar de algum atendimento, tem o São Vicente de Paulo. Para situações de leve a moderada, as próprias UBSs, vulgo postinho, são responsáveis por esse atendimento, né? Se precisar de alguma medicação ali, de uma ansiedade, depressão ou algum outro quadro, né, leve a moderado, o médico lá da atenção básica do postinho pode dar esse suporte. Kelly, para poder ir até o CAPS, a pessoa precisa passar pelo posto de saúde primeiro ou ela pode procurar diretamente o CAPS? Não, geralmente o CAPS ele funciona porta aberta. Os CAPS eles têm um horário de acolhimento, que é como se fosse uma triagem. Então a pessoa
ela pode ir lá, geralmente cedo, né? Lá no CAPS onde eu trabalho, precisa chegar cedinho, né? 7 horas da manhã e ou 1 hora da tarde, né? Isso lá no CAPS que eu trabalho. E aí, cada CAPS, dependendo do seu serviço, né, pode ser um horário mais estendido para o acolhimento. Aí é só levar os documentos pessoais, se tiver vaga naquele dia, então ele passa pelo especialista, pela avaliação do especialista, que pode ser um psicólogo, um enfermeiro, um assistente social, né, vai fazer essa avaliação e caso ele tenha perfil para ser atendido naquela unidade, ele vai ser inserido. Se não tiver perfil, vai ser encaminhado para outros serviços. E como a Jaque falou, também existem as universidades, né? Que hoje, para mim, tem sido o lugar mais seguro, né? Porque mesmo sendo os alunos do último ano, tem a supervisão dos professores, porque às vezes tem alguns profissionais que, enfim, que foge um pouquinho aí da conduta, né, profissional, então eu não tenho nenhum receio de indicar os atendimentos nas universidades. Tem um CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é um telefone, né, um número que são pessoas disponíveis para fazer uma escuta, né? Em situações também de ideação suicida, é, pode ligar também para o SAMU, que tem uma equipe específica de saúde mental, que eles fazem também essa intervenção e essa escuta. Amém. Mais alguém, meus irmãos, que queira partilhar algo, que queira perguntar? Nu, Oi. oi. Oi, Val. Oi. Eu queria saber assim, vai ser disponível vai ser disponibilizado nas mídias da RCC, né? Porque assim, eu achei muito importante essa questão assim, para que coordenadores de grupo de oração pudessem ver, porque existe casos, né, lá no nosso núcleo, que tem servas que está com depressão, que perdeu 2 pessoas na família, assim, no mesmo mês, questão de 15 dias, e a pessoa, ela perdeu a mãe, depois perdeu a irmã, porque a irmã deu esse problema de depressão muito forte, e não quis mais tomar os remédios, perdeu o sentido da vida e tudo, e ela tinha uma outra doença que ela tinha que tomar os remédios, né? Então ela viu ali foi uma oportunidade de deixar de tomar o remédio e deixar a vida, né? Então, assim, e essa nossa amiga, ela está muito depressiva, ela não tem mais vontade de ir no grupo, nem nas missas, entendeu? Então, assim, seria muito importante que a coordenadora estivesse participando até para ser orientada, que isso chama a atenção da gente. Nossa, a pessoa perdeu 2 pessoas na família, a gente tem que cuidar dessa pessoa, né? Eu já até comentei essa semana com as meninas lá, né? Para ver o que a gente pode fazer para estar ajudando essa irmã, né? Além de estar levando ela assim nos grupos de oração diferentes, assim, no padre, né, que pode fazer um acompanhamento, né, tudo isso, né. Então, assim, esse momento é muito bom que seja disponibilizado, porque essa voz da promoção humana, essa voz de vocês, vai alcançar muita gente, Brasil afora. Amém? Sim, Val, a gente vai disponibilizar, né? E você ouvindo tudo isso também, você pode auxiliar melhor, né, essa irmã. E se você precisar de alguma outra ajuda, de alguma outra orientação, a gente também tá disponível, tá?
Então, se depois você quiser falar comigo ou com uma das meninas também, fica à vontade. Tá ótimo. Obrigada. Isso, exatamente. É, em relação a nós colocarmos, depois a gente vai colocar nas redes sociais da RCC, vamos ajustar direitinho, provavelmente no YouTube. Eu acho que é muito válido também, até quero depois a gente pegar, porque tem, a Jaque comentou que tem algumas universidades que elas fazem, né, esse trabalho, e aí depois a gente pode disponibilizar também a descrição direitinho de como que isso acontece, de uma forma mais direta e tudo certinho. Eu acho que é muito importante a gente escutar tudo isso primeiro para nós. Eu, enquanto a gente estava partilhando aqui, parecia que estava vindo assim, ó, é um momento de cura para nós também. Porque eu ficava pensando, às vezes a gente cura as feridas da pele, mas eu sentia como se um coração, assim, sabe, sendo enfaixado, cuidado. Então é isso, né? A gente precisa realmente cuidar da nossa saúde mental, cuidar de nós mesmos. Como que isso é importante? Porque às vezes a gente está tão. Eu lembrei de várias situações, até algumas do meu próprio grupo de oração também, às vezes, de terem pessoas que até de verdade, parece até inacreditável, mas que pensam às vezes no autocuidado, que você não pode se cuidar desse jeito porque pode ser pecado, ou desse jeito, Deus pode, sabe, não gostar disso, mas Deus nos deu o nosso corpo. Claro, nós vamos utilizá-lo com discernimento, mas o autocuidado também é importante, é uma forma de cuidarmos daquilo que Deus nos deu, né? Daquilo que Ele nos criou e nos dá todos os dias para vivermos. A nossa intenção, meus irmãos, é que nós possamos hoje, principalmente, aproveitar esse mês de Setembro Amarelo e dar esse pontapé inicial, né? Que essa graça não pare só por aqui. Nós somos os primeiros, vocês que estão aqui são os primeiros a viver esse nosso primeiro encontro, mas com a graça de Deus, e reze por nós para que nós continuemos isso, né? Continuemos essa moção que vem mesmo do coração de Deus para cada um de nós. Mais alguém quer partilhar alguma coisa, falar alguma coisa, antes de nós concluirmos? Rude, quando você estava. Rude, eu queria partilhar. Pode falar, Gabriel. Pode falar, Gabriel. Eu fiz questão também de acompanhar desde o início, né, um pouquinho desta live, porque que momento profundo e oportuno para nós, né? Realmente nós trabalhamos também com a juventude e assim, a gente tem vivido retiros de jovens ultimamente intensos dos nossos setores, e a gente estava partindo esses dias, né, numa reunião que a maioria dos jovens que têm ido para esses retiros, eles estão muito feridos emocionalmente, feridos mesmo abalados, e a gente vê libertações, momentos que acontecem, mas não são questões somente espirituais. Grande maioria dos jovens que vão para os nossos encontros, eles estão feridos emocionalmente, né? A saúde desses jovens estão extremamente abaladas, né? E aí eu até partilhava com a Cibele, eu acho que eu cheguei a comentar contigo, Luz, sobre essa questão, né, desses jovens feridos, e quando a Jaque ia falando sobre a questão das realidades da vida, né, sobre como lidar com os pensamentos negativos, pensamentos ruins, eu ficava vendo a quantidade de jovens que hoje alimentam esses pensamentos negativos, alimentam pensamentos realmente até que levam ao suicídio por causa realmente de situações pequenas que vão se tornando muito grandes na vida dessas pessoas, né? Então achei isso extremamente necessário, não somente para os jovens em geral, mas para nós, liderança, para nós que estamos ali dentro de uma coordenação, que às vezes também alimentamos sentimentos de frustração durante a missão de cada um de nós, né? E às vezes a gente vai colocando uma coisa que é pequena, um problema com o irmão, um problema diante de uma realidade, e a gente vai crescendo na nossa mente, né? Mas eu queria partilhar que isso é muito importante, né? Eu vejo uma necessidade muito grande, principalmente para os jovens hoje em dia, essa questão da saúde mental, das pessoas realmente terem esse acompanhamento. A gente tem visto muitos jovens necessitados disso, né? E isso foi muito bom. Então, só para fazer essa partilha, né? Louvado seja Deus por essa iniciativa. O que eu ia compartilhar é que quando você foi falando dessa ferida, Luz, eu senti assim no coração de falar assim, para as pessoas que sofrem com algum adoecimento, né?
depressão, ansiedade, o que for, para não se estigmatizarem por conta disso, né? Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico de depressão, o que for, e ela mesma acaba vestindo o rótulo, sabe? Vestindo a, a, como é que é? A fantasia, né? Assume aquele rótulo e pronto, sou depressiva e acabou. Não, assim, a depressão é uma partinha aqui, ó, isso aqui, ó, uma parte, um fiozinho de cabelo, você é muito mais do que isso, né? E Deus nos deu dons, graças, para a gente superar as nossas dores, os nossos desafios, mesmo que a condição que você vive não tenha assim, um prognóstico de cura, ainda assim é possível buscar formas de viver bem, mesmo tendo um transtorno. Então, assim, não se veja, se você sofre com algum transtorno, não se veja assim como menor, diminuído, como se isso fosse uma condenação, sabe? Não. É possível viver bem, alguns transtornos é possível ter uma remissão total fazendo tratamento, outros não, mas independente disso, é possível você, ainda mais com a graça de Deus, né? Buscar um tratamento com a graça de Deus, ter uma vida, viver bem, né? Administrar essa condição, essa talvez limitação, e continuar seguindo a sua vida como um filho amado de Deus, com a graça de Deus, servindo, trabalhando com sua família. O adoecimento é uma partinha pequena, sabe? Não te define como pessoa. Amém, amém. Então, quer falar, Val? Não. Abriu. Ah, tá. É que abri o microfone. Mas é isso, acho que isso que a Jaque falou, né, foi para fechar mesmo, para concluir essa noite, né, que a gente não se pare nos diagnósticos que vierem a nós. Nós vamos concluir a nossa noite, concluir esse nosso momento, mas assim, estamos abertos.